desses auditores? Sim. Qual a vertente que a gente vai adotar? É a vertente de utilizar a infraestrutura existente do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade? Diga-se, em metro? Ou quem vai controlar isso é o Ministério do Meio Ambiente, ou o IBAMA, ou quem quer que seja. Por que isso é fundamental? Porque se a gente for optar pela estrutura do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, como já dizia o Marcelo, a gente vai ter que estar de acordo com uma série de requisitos internacionais aos quais nós, que somos certificadores, temos que atender. Então, assim como uma empresa, para se acreditar junto ao Inmetro, para certificar sistema de gestão, ou para certificar produto, ou para certificar pessoas, nós temos que atender aos requisitos que o Inmetro vem nos auditar. Requisitos estabelecidos numa norma internacional, que é a norma ISO 17024. Então, por exemplo, essa questão que vocês estavam colocando, manutenção da competência, está prescrito na norma. Para você certificar a competência das pessoas, você não pode simplesmente certificou uma vez, tchau, vai trabalhar para a vida toda com aquele certificado. Esse certificado ele tem duração, ele tem validade. Porque a gente não está falando de uma profissão regulamentada, a gente está falando do exercício de uma atividade. O cara pode ter feito o curso de auditor dele há 10 anos atrás, a norma já foi atualizada, as empresas já têm outras tecnologias, e ele hoje, como que ele vai compor uma equipe e produzir um relatório, né? Então, essa questão, eu usei só uma dos elementos da 17.024, mas tem uma série de outros. Como que você examina a competência, se esse exame ele é válido, se ele é justo, se ele é repetitivo ao longo do tempo, tem uma série de questões para a gente considerar, né? Então, só um pano de fundo aí para a gente também considerar na nossa conversa aí para se desenrolar, tá? Então, abrindo as inscrições, primeiro estava escrito Yara, depois Afonso, primeiro Yara. Yara, o microfone, sabe de sempre, né? Porque a gente quer manter gravado. Não quero que você já responde ali, está melhor que já está montado, tá? Se puder. Só você aqui, você recesso. Yara Cavalcante, auditora de CONAMA. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta aos três. Tá? Com relação a esse reconhecimento de auditores, eu estou entendendo que a gente não é auditor, a gente está auditor. No momento em que a gente passa por essa avaliação anual, né, a gente não a gente está. E aí eu faço essa pergunta, se é algo que a gente tem que seguir a legislação, que é obrigatório por lei, não é temeroso a gente não ser, a gente apenas estar? Eu não deixo de ser engenheira se eu não exercer a minha profissão de engenharia por 1 ou 2 anos. Eu sou engenheira. Mas se eu não fizer auditoria por 1 ou 2 anos, eu deixo de ser auditora. Essa é a minha pergunta. Eu também tenho essa dúvida, porque também eu sou auditor também, quer dizer, estou auditor também, né? Mas é isso que acontece. O auditor ele não é uma profissão regulamentada, é uma atividade. O único auditor que é regulamentado está lá no Ministério do Trabalho, tem aquela lista de coisas, é o auditor fiscal. O auditor fiscal, se não me engano, ele é uma profissão, né? Mas o auditor de sistemas, seja gestão de qualidade ambiental, ele não é regulamentado, ele não tem uma regulamentação e você é uma atividade que você exerce, tá? Como pré-requisito, só por exemplo, como pré-requisito que foi estabelecido na portaria do 319 do Ministério do Meio Ambiente, o auditor tem como pré-requisito o 3º grau. Entendeu? Então, quer dizer, ele tem que ter uma profissão para virar um auditor ambiental, né? E estar auditor. Entendeu? A legislação é essa. Talvez a gente possa ver junto com a engenharia, junto com o CREA e o CONSEA, com o COFEA, né? Talvez existir uma profissão de auditor, né? Eu acho que isso já talvez seja outro
outro lugar, né, para ver, mas a questão é essa. Se alguém quiser complementar, por favor. Em adição que o Marcelo está colocando, o que é importante lembrar? Que a base desses requisitos de certificação de auditores, que vem sendo os auditores de sistema de gestão, e com base nesses você tem o ambiental, ou às vezes você tem o aeroespacial, você tem todos os outros mais ou menos calçados nesses mesmos requisitos. A questão da recertificação e da manutenção, ela não varia, né? Ela precisa existir. E hoje a gente usa 3 anos, aliás, no nosso esquema de competência são 4 anos. Mas, enfim, isso tudo tem que ser definido. Segundo a 17.024, a norma segundo a qual nós temos que trabalhar, nós temos que definir qual é o período de recertificação daquele profissional e qual o sistema de supervisão da competência daquele profissional. Agora, nada impede que dentro desse comitê a gente estabeleça uma coisa diferente. Porque o mais importante, vamos dizer assim, o embrião de qualquer esquema de certificação é conseguir reunir as partes interessadas para que elas digam, são essas competências de conhecimento, são essas competências quanto às habilidades, são esses atributos pessoais, são essas qualificações adicionais do tipo, tem que ter nível superior, ou para ser um operador de empilhadeira tem que ter carteira de habilitação, enfim, são qualificações, mas as competências, elas precisam estar definidas. Competências e quais são os mecanismos para recertificar, para fazer manutenção, para cancelar, suspender um certificado, cancelar um certificado, tudo isso é definido no comitê de esquema de certificação. Então, o nosso papel hoje aqui seria elaborar essas diretrizes e submeter ao órgão competente, né, Ministério do Meio Ambiente, para que ele, obviamente, consultando as partes que julgar importante ou pertinente, aprovar uma portaria desse tipo. Que é muito mais fácil aprovar uma portaria onde todas as partes já foram consultadas, envolvidas, para quando chegar no mercado não acontecer coisas como hoje a gente vê acontecer. Da mesma forma, dentro do processo de acreditação que a gente tem, o comitê de esquema de certificação, ele precisa revisar periodicamente o esquema de certificação. Por quê? Porque as tecnologias mudam, os requisitos mudam, as normas mudam. Então, é como se, você vê, se a gente publicou essa portaria em 2003 e hoje a gente está discutindo a portaria 9 anos depois. Por isso que tem, além de outras, mas isso agrava muito a defasagem que a gente tem hoje de uma série de assuntos que a gente está discutindo aqui, né? Então, é uma questão de estou certificada, estou habilitada para ser auditora CONAMA 306. Só para, completando ela, o Sistema Internacional de Normalização, as normas devem ser revistas a cada 5 anos, pelo menos ter ser revista para ver se ela continua atual, né? A gente está devendo aí uns 4 anos já em relação a isso. E complemento, não seria um caso, em vez de, por exemplo, um auditor ser anualmente cobrado, como se diz, 4 no ano, um que tenha 20 no ano, 0 no outro, também não poderia ser aberto um período igual, 5 anos, quem acha que não faz auditoria em 5 anos é porque não está interessado. Agora, uma revisão, acho que não precisaria ser anualmente ou de 2 em 2 anos, acho que poderia ser quinquenalmente, que agilizaria o processo. Uma pessoa que fez 30 auditorias no ano, no outro ano não fez nenhuma, não quer dizer que ele precisa renovar, porque ele tem uma média muito maior. É só uma pergunta. Tudo é critério, tudo é fácil de especificar, depende do esquema de certificação. Exemplo, para inspetor de ensaio não destrutivo, 5 anos. Ele tem que demonstrar 5 anos depois que ele certificou, tem que demonstrar que ficou trabalhando ininterruptamente. Ele não pode parar de trabalhar durante 1 ano, durante 12 meses. Se ele configurar isso, ele automaticamente
faz a manutenção. Depois de 10 anos, se faz uma recertificação, que é uma nova prova. Tá? No caso do auditor, não faz isso. No caso do auditor, estou falando pelo RAC, né, anualmente ele tem que mandar para o RAC só uma evidência de auditoria. A evidência da auditoria que ele fez e do desenvolvimento profissional dele, né, que a norma exige também. E depois de 3 anos, é verificado isso. Se realmente ele comprovou, ao longo dos 3 anos, as 4 auditorias, pelo menos uma por ano, tá? E se tem o desenvolvimento profissional a cada ano, para chegar àqueles 3 anos. Pode aumentar para 5? Pode. É só estabelecer um sistema. Se a gente botar na regra, entendeu, que o auditor ele tem que comprovar uma auditoria por ano, ou pelo menos de 2 anos, entendeu? Assim será feito. Tá? É só estabelecer a regra. CONAMA é compulsório. As outras normas são voluntárias. A CONAMA não foi revista. Não é uma norma que ela é revista, né? E as outras são. E nem tem obrigatoriedade de ser revista por 5 anos. Ela Eu não estou dizendo, desculpa, Carmen, Desculpa, faz isso. eu não estou dizendo, na verdade, que ela é obrigatória a ser revista. Estou falando que, hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico é tão rápido, tá? O desenvolvimento socioeconômico é tão rápido, entendeu? Que demonstra que qualquer regra que é estipulada, seja para certificação, seja para produto, seja para processo, seja para serviço, tá? Ele deve ser revisto a um período condizente. Né? Revisto não quer dizer que ele deve ser modificado, mas ele deve ser avaliado para saber se continua atual. Né? Isso não é uma crítica, isso é só uma sugestão. Agora, com a palavra, Maria Estela. Eu queria falar um pouquinho em relação, acho que esse ponto que a Yara colocou em ser ou estar auditor, vamos esquecer um pouco de auditoria, vamos falar de um profissional de administração. A minha especialidade é marketing, por exemplo, eu sou engenheira, mas eu trabalho em marketing. Eu não tenho que provar para o conselho ou para nenhuma associação de marketing que a cada 5 anos ou a cada 3 anos eu sou capaz, ou que eu me atualizei, ou que mudou alguma coisa. Isso é uma coisa que o profissional naturalmente deve fazer para melhorar e crescer profissionalmente. Então, eu acho que a auditoria, a certificação, ela tem que ser uma coisa inicial, onde ela diga, você é um profissional e você tem a capacidade mínima para ser um profissional e trabalhar daquela maneira. Agora, essa recertificação, principalmente, a gente está misturando muito, falando muito de sistema. Eu acho que a gente, até pelo que a própria doutora Thelma falou, e a gente tem que pensar que o CONAMA tem uma vertente de sistema de gestão, mas o mais importante é o desempenho ambiental. A gente está falando de auditor ambiental, um profissional da área de meio ambiente, onde ele tem que conhecer principalmente a conformidade, a legislação, os aspectos técnicos da área de ambiente, de água, de efluentes, de emissões. Você tem que ter um conhecimento técnico em relação ao que é uma indústria, porque você está indo avaliar uma indústria de petróleo, você não está indo avaliar um café, porque também existe auditores que são, por exemplo, de 14 mil, mas ele vai fazer uma auditoria numa empresa que serve café. Ele não precisa ter a mesma capacitação técnica. Mas, então, eu acho que a gente está saindo um pouco do foco. O foco é profissional de meio ambiente, profissional capacitado na área de meio ambiente. Ele pode não ter tido uma formação inicial em engenharia, porque houve um histórico que a gente falou que vários profissionais de outras áreas entraram, mas tem que ter um histórico de indústria, tem que ter um histórico de conhecimento na área ambiental. E eu acho que o fato de você ter ficado 5, 6 anos sem fazer auditoria, talvez não seja porque você não tem interesse, mas porque talvez o mercado não esteja valendo a pena e você, nesse período, tenha feito outras coisas. E nem por isso você deixa de ser um excelente auditor. Então... Posso... o que a Maristela colocou é totalmente pertinente e passa por aquilo que eu acho que você não tinha chegado. Se a gente vai buscar a avaliação da competência desse profissional e se a gente vai buscar segundo uma regra internacional na área de avaliação da conformidade ou algum outro mecanismo. Todos são válidos. O que importa é chegar a um consenso de vocês, das partes interessadas, incluindo os auditores, porque vocês têm que ser os mais, vamos dizer assim, protegidos e beneficiados disso também. Porque o que você está falando é aquele negócio.
Você é consciente, você é profissional, você se mantém atualizada, mas amanhã chega uma pessoa que não é qualificada, não se manteve atualizada, mas ela pode prestar aquele serviço, porque ela foi lá e o profissional e a empresa a contratou. Então, a maneira de você ter uma avaliação independente é para você gerar uma referência onde o mercado pode buscar esses profissionais. A regra para que os profissionais estejam nesse cadastro de referência é a regra que a gente quer discutir aqui, né? Qual vai ser? Mas eu acho assim, que a gente tem o cadastro, por exemplo, você tem um profissional, ele é cadastrado, ele tem aquele currículo mínimo. Se ele não se atualizou depois de 5 anos, quem for contratar o profissional, ele vai saber se o profissional está atualizado ou não. Isso é diferente. E é o que eu estou falando, gente, a gente tem profissional de marketing, profissional de estratégia, profissional de vendas, profissional que faz auditoria, quer dizer, são todas áreas que todas elas você tem uma certificação inicial e de que depois você vai ou não ser um bom profissional, você vai ser chamado para fazer profissionais se você se atualizar. Mas não necessita que exista um órgão que fique avaliando anualmente ou bianualmente ou a cada 5 anos se você está ou não apto a fazer a sua profissão. Isso não existe em nenhuma outra profissão. É o que eu digo, em normas e sistemas de norma é completamente diferente. Não vou tirar o mérito, se você está falando de 9.014, é outro esquema. Mas a gente está falando só de auditor ambiental. Tá. Vou só complementar aqui, vou passar para o Marcelo. 2 pontos. Eu acho que quem deve definir se precisa existir isso é o órgão regulamentador, porque a gente não inventou isso, né? O organismo de certificação de pessoas, ele atende uma demanda. Eu preciso de um órgão para certificar profissionais. Ok, eu estou capacitado pelo IMET para fazer isso, mas precisa existir a demanda. O segundo ponto, quanto ao profissional, vamos dizer assim, é uma decisão do grupo quanto a qual vai ser a metodologia de avaliar ele. E não é só para normas. Por exemplo, todo mundo sabe que um profissional, para prestar serviço de inspeção de solda para a Petrobras, tem que estar certificado por uma pessoa, por um organismo acreditado pelo Inmetro. E a Petrobras só contrata se for certificado. Inspetor de solda, inspetor de ensaio não destrutivo. Por quê? Porque entende que existe um risco associado a essa atividade. Uma solda mal inspecionada pode gerar um acidente e por aí vai. E outras profissões. Eu vou aqui só citar as 2 que no Brasil foram as primeiras que buscaram esse mecanismo para atender a demanda da Petrobras. Tá? Só complementando aí, na verdade,